Aqui, então, boa palestra, pessoal. Bem, primeiramente eu quero agradecer aí a participação de todos, né, por o dia de hoje, agradecer a Júlia, agradecer a Carol, agradecer o Ex, filha solteira, pelo convite. E, primeiramente, assim, foi muito difícil para mim escolher um título, né, para poder estar passando para vocês a respeito desse nosso bate-papo. E eu pensei e falei, poxa, como vai ser um bate-papo, assim, de motivacional, né? E está transmitindo coisas que eu passei da minha vida acadêmica, minha vida profissional. Então, eu achei que esse título aí ficou bem, assim, curioso, né? O meu nome é Beatriz, eu sou engenheira civil, sou engenheira de segurança, sou engenheira ambiental, fiz mestrado na PUC Rio em engenharia urbana e ambiental, e através das minhas escolhas, né, na área da engenharia, nesse segmento, eu fiz consultorias, fiz curso de auditoria, e hoje eu sou perita nessas três áreas aí, e perita grafotécnica também. Então, pode ir passando, Júlia, por favor. Né? Então, aí é um sumário, né, do que eu vou dizer a respeito, né, como eu já me apresentei, quem eu sou, as minhas escolhas, família e escolha da profissão, faça o que você ama, sucesso, e acredite em você e os meus trabalhos voluntários. Pode passar. Né? Já me apresentei a vocês, e pode passar, Júlia. As minhas escolhas, né? Minhas escolhas não foi, assim, muito fácil. Porque, Beatriz, mas você queria ser engenheira? Sim, eu queria ser engenheira. Mas eu vim de família humilde, né? O meu pai, ele precisou parar de fazer faculdade para que eu e minha irmã pudéssemos fazer a nossa faculdade. A minha irmã, ela é psicóloga, fez faculdade federal e eu fiz Veiga de Almeida, uma faculdade privada. E por que foi difícil? Porque o meu pai, ele criava na época animais, né? Meu pai tinha umas terrinhas, ele criava animais de pequeno porte, como cães, e criava também boi, vaca, cavalo. E como eu sempre vivia nesse meio com ele, né, de cuidar desses bichos, né, fazer parto, cortar rabo de cachorro, dar injeção, o meu pai, ele colocou na cabeça dele que eu gostaria de ser veterinária. E um dia ele, motivado com isso, me levou numa faculdade que, na minha época, era a única faculdade que tinha, que era rural. Ele me levou nessa universidade para que eu pudesse ver como era a universidade. Fomos super bem recebidos, chegando lá, né? E veio uma moça nos apresentar a universidade, quando, de repente, a gente entra numa sala, e quando eu entro naquela sala, o que eu vejo? 2 tanques enormes, com um cavalo partido no meio. A metade dele para um lado, a metade do outro. Eu fiquei paralisada, em choque. Porque eu não tinha, eu tinha pensado, né, no lado da veterinária, mas aquelas coisinhas bonitinhas que eu fazia. Não tinha pensado de ver um bicho morto partido no meio, um cavalo imenso daquele. Eu saí dali simplesmente assim chocada com aquilo. Aquilo me chocou muito. Chocou tanto que eu gravei isso até hoje, né, do cavalo partido no meio. Quando eu cheguei em casa, minha mãe perguntou para mim, aí, como é que foi sua visita? A primeira coisa que eu falava era do cavalo partido no meio. Minha irmã, quando chegou da faculdade, perguntou a mesma coisa, e aí, como foi a sua visita? E eu falava do cavalo que ficou, do cavalo partido no meio. Então, aquilo ficou muito fixado em mim, né? Aquela história do cavalo. E eu já estava, assim, totalmente imbuída de que eu não queria fazer faculdade de veterinário, eu queria fazer engenharia, mas como é que eu ia dizer aquilo para o meu pai que eu gostaria de ser engenheira, né? Então, assim, nessa idade, eu entrei para a faculdade com 17 anos, ou seja, totalmente imatura, e naquela época, né, vocês, jovens de hoje em dia, vocês com certeza são muito mais astutos, né? Uma outra época, novas tecnologias. Na minha era, não era bem assim. Então, assim, a gente falava que nós éramos meio boboca, né? Com 18 anos. E falta de maturidade também, que eu não tinha. E como é que eu iria falar isso para o meu pai para poder, né,
decepcionar ele, eu não sei como seria a reação dele. Pode passar, Júlia. Então, assim, pode passar, Júlia, obrigada. Então, assim, família e escolha, família pesa nessa escolha? Sim, mas a gente não pode, assim, permitir, né, que isso interfira na nossa vida, porque, afinal de contas, essa escolha, a gente vai carregar ela pelo resto da nossa vida, né? Então, se a gente fizer uma péssima escolha, isso vai refletir lá na frente. E eu cheguei um dia e falei para o meu pai que eu não gostaria de fazer veterinária, que eu queria fazer engenharia, né? E, para minha surpresa, ele teve uma ótima reação em relação a isso, né? E foi surpresa mesmo, porque ele estava totalmente imbuído de que eu iria fazer veterinária. E ele me perguntou o porquê dessa minha decisão. E uma das primeiras coisas que eu falei para ele foi a história do cavalo partido no meio, que aquilo tinha me chocado, eu não tinha pensado naquilo, né? E que aquilo era uma escolha dele, não era minha escolha. Então, o que assim, às vezes eu vejo, eu fiz mandarim na PUC, né? E eu sempre gostei, assim, de viver no meio de vocês, assim, jovens, né? Eu gosto de aprender aí o linguajar de vocês, eu aprendo muito com vocês, e eu curto muito isso, que meu espírito é muito jovem. E eu fiz mandarim num grupo de pessoas da faixa de 19, 20, 21 anos, 22, e lá tinha uma menina chamada Camila, né? Camila tinha 19 anos na época, eu já fiz mandarim tem 2 anos atrás, estudei por volta de 1 ano e meio. E Camila fazia engenharia civil. E eu falei, poxa, Camila, que legal. E ela disse para mim que ela já estava 1 ano fazendo a faculdade e que não era uma coisa que ela queria fazer, né? Que matemática era muito difícil. E eu falei, e aí, mas o que você pretende fazer? Qual é a carreira que você quer seguir? Você já está fazendo 1 ano de engenharia civil, né? E ela falou que ela tinha esse receio, esse medo, né, de falar para a família dela que ela queria mudar de área. E ela queria fazer direito. Eu falei, eita, como assim? Engenharia, direito? Falei, poxa, pensa bem no que você quer fazer, porque isso vai ser a tua vida profissional. Por que você não procura assim, uma orientação vocacional, procura um professor, tanto de engenharia quanto da área de direito, para você poder conversar, para você ver se realmente é isso que você quer? Não, eu já estou decidida, eu quero fazer direito. Ok. Passaram-se alguns meses, né? O nosso grupo estava ali combinando de sair e tudo mais. Eu me encontrei com Camila. E aí, Camilinha, como é que está aí a faculdade de Direito? Não, Beatriz, eu estou fazendo agora psicologia. Eu falei, como assim? Então, assim, eu sei que é muito difícil, né, a gente se formar jovem, da gente ter, assim, ter que escolher uma profissão, que isso realmente é de muita responsabilidade, né? A gente se perguntar, poxa, será que eu estou escolhendo certo? É isso mesmo que eu quero fazer? Né? Eu tive o apoio da minha irmã, do meu pai, da minha mãe, mas eu sei que existem pessoas que têm essa dificuldade desse diálogo, dessa troca com os pais, que pessoas que fazem, escolham das suas carreiras porque era o sonho do meu pai, sonho da minha mãe, sonho de... Não tem que ser sonho de pai, não tem que ser sonho de mãe, tem que ser o seu sonho. E se você está estudando lá 1 ano, 2 anos, e vê que, poxa, não é aquilo que vocês querem, poxa, não fiquem com medo, não tenham vergonha de trocar, muito pelo contrário. Como eu falei, isso vai ser refletido lá na frente, né? Pode passar, Júlia. Júlia. Então, assim, eu coloquei aí, né, o que vale a pena. Então, vale a pena a gente ter o diálogo com os nossos pais, ter essa troca com eles, por mais que a gente tenha, assim, às vezes, dificuldade de falar, não ter coragem de chegar e falar para eles das nossas escolhas, do que a gente quer, mas isso se faz necessário. Porque você imagina a gente escolher uma profissão que lá na frente você é uma pessoa super bem sucedida, né? Ok,
e, de repente, você... Pode passar, Júlia. De repente, você escolheu aquela profissão por questões financeiras, né? Por isso que eu botei ali, você, uma balancinha, né? O dinheiro ou o amor? Eu acho que a gente tem que escolher a nossa profissão por amor e não por dinheiro. Imagina, poxa, mas eu ganho 30 mil reais por mês, o meu chefe é um saco, todo dia eu tenho que levantar de manhã, nossa, e pensar que eu vou ter que aturar aquele cara falando no meu ouvido, entendeu? Aí eu chego em casa, brigo com pai, mãe, esposa, filho, do que vale o dinheiro que você está ganhando, né? Eu acho que a saúde nossa, física e mental, isso pesa muito. Então, assim, não escolham nenhuma carreira por questões financeiras. Escolha por amor mesmo, né? Porque eu acho que essas escolhas pesam muito, né? Pode passar, Júlia. Isso, né? Essas nossas escolhas, o nosso sucesso depende dela, né? Eu coloquei ali assim um labirinto, porque essa escolha que a gente tem que fazer é um labirinto, porque a gente não sabe se a gente está fazendo certo, se está fazendo errado, e nem tem como realmente a gente saber, né? Primeiro, pela falta de maturidade, como eu falei, a idade que a gente entra para uma universidade, tudo isso pesa, e a gente cai em certas ratoeiras, né? Que a gente tem que se desvincular disso, tentar sair disso, né? Através de quê? De diálogos, de orientações, não ter vergonha de falar, não pensar que, poxa, eu fracassei, jamais. Vocês, assim, são super jovens, têm uma vida, assim, brilhante pela frente, uma carreira pela frente, então, assim, pensem bem no que vocês querem fazer, no que motivam vocês, né? Porque eu acho que isso, assim, é muito importante. É uma coisa que eu digo, né, que muitas pessoas falam assim, poxa, uma frase que eu uso muito, né, que querer não é poder, querer é fazer, porque poder todo mundo pode, mas fazer que vem todo o diferencial nisso. Pode passar, Júlia. Né? Eu coloquei ali é, falando a respeito do sucesso, né? Que o sucesso é uma decisão diária. Sim, não só uma decisão diária, como também a gente se renova, né, a cada dia. Cada dia a gente está se descobrindo, se conhecendo, e isso é importante. Por quê? Porque a gente está crescendo, a gente está amadurecendo, né? E cada dia que a gente cresce e amadurece, esse sucesso aí vai exigir cada vez mais da gente, não só na nossa vida pessoal, como na vida profissional. Mas quando a gente acredita no que nós somos capazes de fazer, isso tudo se torna, assim, muito mais leve. Se torna, assim, de uma maneira muito mais tranquila da gente poder levar as coisas e poder caminhar também. Pode passar, Júlia. Né? Troca esses... Bota o outro, depois eu falo desse, ó. Isso. Isso daí, né, a respeito dos trabalhos voluntários que eu faço, porque a vida não é só trabalhar, 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 ser bem-sucedida, né, ter sucesso. Assim, eu sou muito feliz na carreira que eu escolhi, né, de ser engenheira. Eu não me vejo assim fazendo outra coisa. Amo o que eu faço, gosto muito da minha profissão. E agora eu escolhi esse lado de ser perito, então, assim, isso me fascina. Gosto muito, muito, muito mesmo. E a engenharia é uma coisa positiva, porque a engenharia é um leque, né? Você pode trabalhar em diversas áreas. E nem tudo na vida é trabalho, né? Na vida também é uma diversão, que eu escolhi fazer esse tipo de diversão através de trabalhos voluntários. Os Servos da Alegria foi uma grande amiga minha que me apresentou a esse trabalho há quase 3 anos atrás, que são trabalhos que nós fazemos em hospitais com crianças e adultos e adolescentes, né, portadoras de câncer, portadoras de HIV. Eu estou bem ali, assim, tem uma pessoa tocando
bandolinzinho, né? Esse moço de camisa azul, ele é o prefeito de Mangaratiba. Isso aí foi um trabalho social que nós fizemos lá em Mangaratiba, no hospital do estado, né, que atende a comunidade carente, e nós fomos convidados para poder participar da inauguração da brinquedoteca. Só que chegando lá, né, eu pensei que fosse ser uma coisa assim super simples. Quando nós chegamos, assim, eu fiquei assim impactada novamente, assim, a mesma história lá do cavalo que me impactou, partido no meio. Eu congelei a imagem ali porque tinha repórter, um monte de câmera, gente fotografando. Eu falei, meu Deus, que isso, né? E nós saímos depois em jornais, mas de tudo isso, né? Bonito, de jornais, nós chegamos lá por volta assim de umas 9 horas da manhã. Saímos de lá por volta de 5 horas da tarde. Nós fizemos uma visita em todos os cômodos dos quartos do hospital. E esse trabalho Servos da Alegria, ele é um trabalho que ele é ligado à arquidiocese. Apesar de que as pessoas são... nem todas as pessoas que trabalham ali são católicos, né? Tem umbandista, candomblessista, tem judeus, tem tudo quanto é tipo de religião, né? Evangélico, é bem mix mesmo, mas que eles não falam nada a esse respeito, assim, de religião, né? Então, assim, esse trabalho é um trabalho, assim, muito legal de voluntário, é um trabalho que eu amo fazer. E Trupe Atrapalhados, né? É ligado mais assim ao tipo Doutores da Alegria, mais ligado para brincadeira, para palhaçada mesmo. A gente trabalha muito com criança, os atrapalhados, né? São crianças que são portadoras de câncer. É um trabalho assim que me gratifica muito, né? Eu aprendo muito mais. Eu não falo que eu estou fazendo um bem para eles, né? Eu faço um bem para mim mesmo. Pode passar, Júlia. Não, aí você precisa passar isso. Esse que eu botei aí da ABNT foi que, na época que eu fiz mestrado na PUC, eu fui convidada pelo meu coordenador de mestrado, né, se eu não gostaria de ser voluntária da ABNT. E, na época, como eu tinha que escrever minha dissertação, que não é uma tarefa fácil, né, a princípio, eu não aceitei, porque iria ficar muita coisa misturada e eu não teria condições assim de me dedicar como eu gostaria, né? Mas depois que eu consegui apresentar minha dissertação, eu aceitei o convite deles, né? Então, como funciona esse trabalho voluntário? As normas técnicas são enviadas para cá e nós aprovamos para saber se ela se qualifica aqui para o Brasil, né? E se for aprovada, a gente faz a tradução dessas normas. É um trabalho bem legal também. E, por último, mas não o mais importante, né? Que é o Oeste Sem Fronteira, que é um trabalho que eu já estou nele há 2 anos. Eu amo o Engenheiro Sem Fronteiras. É um trabalho assim, extremamente gratificante para mim. É um trabalho onde que eu aprendo mais do que ensino. Eu trabalho lá na área de segurança do trabalho. E eu acho que todas as pessoas que tiverem a oportunidade de agregar nos Engenheiros Sem Fronteiras, faça isso, que é um trabalho muito positivo. Nós agora fizemos, né, com essa pandemia, o grupo ESF Rio, nós fizemos álcool etílico, álcool em gel, né? Que na realidade é o álcool glicerinado, foi o que a gente fez, porque o álcool gel iria sair muito mais caro e a gente, assim, não tinha muito dinheiro a princípio para poder estar investindo nisso, porque nós ainda não temos patrocinadores, né? Por causa do nosso CNPJ, que ainda está no forno aí para sair. Mas nós conseguimos aí abastecer muitas comunidades com esse álcool gel. Então, cada bem que a gente faz, né, a gente não faz para eles, como eu falei, a gente faz esse bem para nós mesmos, né? E aquilo ali é um estágio.
né? É um estágio que a gente faz. Se a gente parar para pensar, vamos supor assim, a gente está numa empresa, o chefe vai lá e bota um monte de coisa em cima da mesa e pede para você resolver. Aí você olha para aquele papel e fala, meu Deus, o que é isso? Você não sabe nem por onde começar. E você fica com medo de falar, né? Que não sabe fazer, será que ele vai me substituir? E ali no ESF, você aprende tanto que você não importa se você tem qualificação, se você tem mestrado, se você tem doutorado, se você é doutor, se você não é. Se você chega para eles e fala, poxa, eu não sei fazer isso, me ensina. Eles te ensinam assim de coração aberto, né? Então aquilo ali é um trabalho que eu pretendo ficar nele durante muitos e muitos anos. E para as pessoas, né, que estão aqui assistindo a gente agora, se não conhece o ESF, se não conhece o trabalho do ESF, a gente convida vocês aí para vir conhecer, para vir participar desse trabalho conosco, para vir agregar conosco. Ah, mas o que precisa para fazer parte do ESF? Primeiro, boa vontade. E segundo, se dedicar um pouquinho, porque todo trabalho voluntário, a gente precisa de um pouco de dedicação, né? Então, assim, tudo isso que eu falei para vocês, né, se resume na nossa saúde mental, na nossa saúde física. Eu falei que vocês, né, são jovens, têm um grande e brilhante futuro pela frente. E aquilo, não deixe nunca de acreditar em vocês, né, porque nós nascemos para brilhar, nós nascemos para triunfar, e acho que isso é importante, né? A gente tem que acreditar na gente, no nosso potencial. Então, eu acho que meu título lá, né, que a chave do sucesso, né, a minha determinação foi a chave do meu sucesso, sim. Foi porque se eu não tivesse sido uma pessoa determinada, eu acho que eu teria sido veterinária. Será que eu seria feliz hoje? Acho que não. Teria feito minha escolha certa? Provavelmente não, né? Então, eu acho que foi a minha determinação mesmo que me fez seguir esse caminho aí, e eu sou muito feliz aí na minha profissão, no que eu faço, com a qualidade de vida que eu tenho, né? Que eu acho que isso é muito importante. Tá ok? Então, isso daí é a minha mensagem que eu gostaria de passar para todas vocês, tá? Eu quero agradecer imensamente mais uma vez a Júlia, todas as pessoas, a Caroline, e uma coisa curiosa, né? Como é que eu cheguei até vocês? No ESF, a gente faz assim, um desafio. E no quarto desafio, nós teríamos que fazer contato com outros ESFs, né? E quando eu vi lá no Instagram, ESF Ilha Solteira, eu falei, meu Deus, onde que fica isso? Eu não sabia onde ficava. Aí eu fiz contato com a Caroline, que eu quero agradecer, que ela é uma fofa, super simpática, me recebeu assim com o maior carinho, com o maior amor, né? Nós fizemos um bate-papo super gostoso e foi assim que eu cheguei até vocês, conhecendo vocês. Então, assim, o ESF, ele abre portas também para a gente poder aí estar conhecendo o outro lado, né? Que acho que isso também é muito importante, esse network, essa troca que a gente tem, né? Muito obrigada aí, tá, gente, pela presença de vocês. Uma boa noite a todos. E se vocês quiserem aí, estou aberta aí para poder perguntar, responder, tá? Muito obrigada mesmo. Estou muito feliz aí de ter participado, de ter podido compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, né? A gente que agradece, foi incrível poder conhecer um pouco da sua trajetória. É muito inspirador para a gente que está começando, ver que o caminho que a gente pode trilhar, ver as oportunidades, a gente nem conhece todas as oportunidades, né? É verdade. O pessoal mandou algumas perguntas aqui, eu vou ler. A primeira é da Maria Eduarda. Ela perguntou qual foi o maior desafio que você já enfrentou na sua profissão. Poxa, o maior desafio foi meu primeiro estágio, que com um ano um ano que eu estava estudando, né, não sabia absolutamente nada, cismei que queria estagiar, né, cheguei para os meus pais e falei, a partir do semestre que vem, não estudo mais de manhã, estudo à noite, ou seja, isso dava um choque no meu pai e na minha mãe, né, e foi quando eu comecei a fazer esse estágio lá,
totalmente crua, totalmente imatura. Na minha segunda semana que eu entrei, na época que eu fiz engenharia civil, só haviam 5 mulheres na minha sala. 55 homens. Então, não precisa nem dizer que o preconceito naquela época era muito grande. E assim que eu cheguei nesse local desse estágio, simplesmente, na segunda semana, a peãozada desenhou um monte de coisa obscena na parede. Quando eu entrei, quando eu vejo essas coisas assim, eu meio que congelo a imagem, até eu, né, respirar para eu voltar assim. Aí eu subia, falei com o Farias, que era o engenheiro da obra, o que havia ocorrido, e ele disse assim, eu não vou me meter nisso, porque se eu me meter nisso, você não vai ter moral com eles. Você que vai ter que chegar lá e tomar essa decisão. Falei, caramba, e agora? O que que eu falo e o que que eu faço? Pensei. Cheguei lá embaixo, pedi para o mestre de obra reunir todo mundo e disse que todo mundo ia ficar sem comida aquele dia. Que absurdo, gente! Ia ficar sem almoçar aquele dia se não limpasse aquela parede com aqueles negócios. Mas olha, deu certo. Deu certo. Então, isso foi o primeiro desafio. Na mesma obra, passaram-se meses, me chega um cidadão lá na obra dizendo que o porco dele havia sumido. Que lá, como era obra de galpão, assim, bem no interiorzão, tinha muitos bichos na rua, né? Galinha, porco, aquelas coisas assim, né? O porco do cara sumiu e o Farias falou para ele, que era o engenheiro da obra, né? Poxa, o que a gente tem a ver com isso? Não, porque eu soube que teve churrasco esse final de semana na obra. Aí eu falei, não acredito. Aí o Farias foi procurar saber e realmente tinham matado o porco do cara, havia feito um churrasco na obra, e ele simplesmente chegou e falou que o porco seria descontado o valor do salário de cada um deles, que ele não queria nem saber quem comeu o porco e quem não comeu. Tá, tudo bem. Depois do almoço, a gente está bem lá no escritório, ele me ensinando a ler plantas e tudo mais. Me entra um capixaba dentro do escritório, com um facão. Quando eu olhei aquilo, que ele abriu a porta, eu pulei em cima das carteiras, assim, fui pulando. E ele falou, dona, o assunto não é contigo, não é com ele. Eu falei, que isso? Eu comecei a gritar. O Farias pegou uma cadeira para se defender, veio os vigias para segurar o cara. Bem, resumindo a história, eu saí daquela obra, fui para o escritório, fiquei um mês sem aparecer por lá, né? E o cara, com certeza, não iria deixar aquilo barato, né? Um belo dia, o Farias está lá na obra, ele me liga dizendo que não era para eu aparecer ali tão cedo, porque simplesmente o cara havia marretado o carro dele todo. Eu ia aparecer na obra? Com certeza que não. Totalmente inexperiente, 18 anos de idade, o que eu ia fazer lá? Então, assim, esse daí foi, assim, um grande desafio, um grande aprendizado, porque eu acho que se ele tivesse tomado a minha atitude ali, eu acho que a minha carreira iria encerrar ali. Tive medo? Sim, com certeza, né? Mas é como a gente fala, o medo não pode deixar a gente congelado, né? O medo congela e paralisa e a gente tem que seguir em frente, né? Isso foi um baita de um desafio. Eu diria assim que foi quase uma corrida, uns jogos vorazes. Olha. Tem mais uma pergunta no chat, o pessoal tá adorando. O Fernando perguntou, qual foi a ordem das engenharias que você cursou e por que você escolheu cada uma? Não, na realidade, a minha primeira engenharia foi engenharia civil, né? Eu fiz por opção mesmo, porque eu amo. Adorava prédio, construção, desenhar plantas, aquilo me fascinava. E a partir dali, a tendência nossa é querer aprender mais, é querer crescer, né? E depois dali eu fiz 4 pós-graduações. Fiz engenharia de segurança do trabalho, a engenharia ambiental, fiz qualidade do meio ambiente, fiz gerenciamento de projetos, mas tudo isso envolvendo a engenharia, porque engenharia é um leque, né? E quando foi que eu comecei? Por que eu fiz mestrado somente agora? Porque teve um amigo que chegou para mim e falou assim, vem cá,
tu já tem 4 mestrados, não, você já tem 4 pós, tu vai fazer mestrado quando tu tiver 70, 80 anos de idade, e aquilo me deu uma impactada, sabe? Eu falei, mas assim, a gente não conta aqui só vitória, a gente conta derrota também, né? Eu confesso a você que eu tinha medo de fazer mestrado, medo daquele desafio, medo do que eu iria encontrar, medo de escrever uma dissertação, era tudo muito novo. Mas assim, gente, mestrado e doutorado, a única diferença que tem é que a tua dissertação, tu escreve quase um livro, né? E quando você está fazendo a graduação, o teu TCC, a tua monografia é uma coisa bem mais simples, mas já é uma coisa simples, né? Que dá assim um grande passo, um grande ensinamento para você poder fazer um mestrado, né? E que valeu muito a pena, gente. E agora partiu o doutorado. Com medo, sim, claro. Vamos em frente. Não, mas vai dar certo. Determinação que vai dar certo. Com certeza. O pessoal, a Kimberly e o Murilo perguntaram como pode entrar em contato com você. O seu Instagram, tá o e-mail aqui já. O pessoal pode te procurar no Instagram também. Poxa, pode me procurar pelo Instagram, meu telefone pelo WhatsApp, pelo meu e-mail. Fiquem à vontade. O que vocês precisarem aí dentro da área de engenharia, que eu souber responder para vocês, no que eu puder ajudar vocês, contem comigo que eu vou estar aí contribuindo. Tá? Como eu falei, eu tenho espírito jovem, adoro estar no meio de jovens, né? Então, não vou deixar vocês escaparem assim, né? Não, é isso aí, a gente gostou. E já vamos comentar um pouquinho sobre Engenheiros Sem Fronteiras, que quando o pessoal se encontra não consegue não falar de Engenheiros Sem Fronteiras. A gente tem que saber qual foi a experiência dentro do Engenheiros que mais te marcou, assim, ou algo que você quer compartilhar com a gente. Do Engenheiro Sem Fronteiras? Poxa, foi quando eu recebi esse... inclusive quem me convidou para entrar no Engenheiro Sem Fronteiras foram um casal de amigos meus que fizeram mestrado comigo, Carol e Pedro. Foram eles que... E o que me motivou, assim, a entrar no Engenheiro Sem Fronteiras foi saber que eu posso aprender outras coisas que saem da minha zona de conforto, que é a minha área de engenharia. Né? Eu posso ir lá ver um painel solar que eu não sabia instalar, que eu não sabia fazer. Eu posso, área de mobilidade, eu aprendo outras coisas que eu saio da minha zona de conforto. E posso perguntar de uma maneira, como eu falei, não importa o título que você tenha, né? Não sei fazer isso, me ensina. Eu vou explicar para a Beatriz, não vou explicar para a Beatriz que fez a engenharia, entendeu? Então, assim, esse é o diferencial, por isso que é gostoso. Por isso que o ESC eu indico para todo mundo. Lembrando, pessoal, que a gente vai abrir processo seletivo ano que vem, se tudo der certo, né, começo do ano que vem. Então, não perca a oportunidade de fazer parte. E quem quiser contribuir agora, já está acontecendo a vaquinha, tem o link no chat. A gente tem bastante projetos que a gente espera poder pôr em prática em breve. Claro que no momento a gente está, infelizmente, aí por conta da pandemia, com as atividades presenciais suspensas, mas a mente não para, a gente continua fazendo o projeto, continua pensando em como poder ajudar cada vez mais pessoas. Então, às vezes a ajuda de vocês vai fazer muita diferença na vida do outro. É verdade. Então, boa SF, e quem puder, vão fazer parte. Se alguém tiver núcleo perto, tem bastante gente de fora, não deixem de fazer parte. Esse network que eu fiz, né, do Desafio 4, que foi excelente, eu tive a oportunidade, gente, era para entrevistar 4 ou 5 pessoas, eu entrevistei acho que 16. Eu queria conhecer todo mundo. Mas, Beatriz, é só 4. Cara, eu quero conhecer, bota aí, se não tiver, e foi muito bom, né, esse network. E num desses network, o Cleuler, que eu já conhecia ele daqui, dos eventos daqui, né, o Cleuler me convidou aí para eu poder estar participando aí do Este Brasil, né, para poder entrar, para saber como torcer aí, para ver se eu consigo. Né? Não, tá na torcida. A gente quer Beatriz do Este Brasil. Exato. Agregar um pouco mais, né? Que sem dúvida. Eu queria muito agradecer a sua participação, foi muito especial, foi muito legal para mim, pessoalmente, ver, me senti muito motivada e inspirada, muito legal ver, principalmente outra mulher. O pessoal pediu para repetir o Instagram, vamos mandar o @ aqui no
no chat. Podia ter posto, né? Eu esqueci, poxa Vou pegar vida. aqui. Seria o meu Meu próprio. Instagram, meu Instagram é fechado, mas pode deixar aqui, ó. Vocês batendo na porta, eu abro eles. Agora, depois daqui, vai ter uma outra citação. Eu só ver se eu acho o arroba desse pessoal. Vou pôr aqui no chat, pessoal, que está perguntando. Se eu não digitar errado, é algo nesse sentido, aí vocês procuram. É Beatriz underline Cabral 78 alguma coisa. 7965. Ponto. Beatriz.cabral Isso. 7965. Isso. Isso mesmo. Nem eu sei o meu, ó, que absurdo. Eu também não sei o meu, então eu não posso nem julgar. E lembrando que tem o arroba SF Filha Solteira, também sigam o SF Rio de Janeiro, para vocês ficarem por dentro dos projetos que o pessoal está fazendo. Coloca lá, SF, siga todo mundo que aparecer que for do SF. É verdade. Então, E, muito, gente, muito obrigada. não esquecer aí, né, que todas essas emoções que a gente passa é a força que faz a gente, né, é a força da nossa vida, né, que isso é importante. Sem dúvida. Cada momento vai trilhar o nosso caminho, né? Cada experiência, cada palavra. É Então, verdade. muito, muito obrigada mesmo, Beatriz, por ter. Ah, tem outra pergunta? Vou ver. Que agora mudou aqui, tem a aba. Ah, é do Fernando. Deixa eu ver aqui. Estou no BICT, desculpa se eu li errado, na Unifal e pretendo fazer engenharia ambiental. Porém, também tenho muita vontade de fazer engenharia biomédica. Estou cogitando mudar de curso. Acho que vale a pena concluir engenharia ambiental e ter essas duas formações, mesmo que não tenham muito a ver, ou mudar antes de concluir. Olha, aquilo que eu falei, né? Eu acho que carreira é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, muita sensibilidade para aquilo que a gente vai escolher, né? Você vai estar escolhendo duas coisas totalmente, né? E vai chegar lá na frente, o que, que vai acontecer? Você vai querer fazer um mestrado, um doutorado. Então, assim, para, respira, pensa, lê a respeito de uma, lê a respeito da outra, vê no que você mais se encaixa nisso, no que mais te atrai, do que você mais gosta. Se você ainda tiver dúvida, vai atrás de um professor engenheiro da área bio e vai atrás de um professor da área ambiental, porque são coisas muito diferentes, né? Muito diferentes mesmo. As minhas áreas de escolha foram, eu circulo aquilo que eu faço, né? Mas assim, isso é para mim, eu, Beatriz. Cada pessoa tem o seu perfil. Então, assim, pesquisa antes de você tomar a sua decisão, converse com quem entende e vê assim a tua sensibilidade para o que mais, para a tendência que você tem, né? Por exemplo, eu queria, né, quando eu fiz engenharia civil, eu tinha pensado em fazer engenharia mecânica também, e eu fiz justamente isso, mecânica civil. Eu vi que mecânica não tinha muito a ver, era engenharia civil. Então, assim, faça isso, é o conselho que eu posso te dar. Eu não posso decidir isso daí por você e nem dizer para você, olha, né? E nem te influenciar, sua engenharia ambiental, não. Acho que isso aí é uma decisão muito séria e tem que ser assim com você mesmo. Eu acho que esse pessoal fica com bastante dúvida em relação ao curso, né? Se alguém tiver alguma curiosidade sobre o curso, também quiser perguntar no chat, vamos aproveitar essa oportunidade. Né? Aquilo, a gente se forma muito novo, né? E realmente isso dá uma insegurança, né? Tem pessoas que já quer aquilo, né? Já nasce com aquela determinação, sabe que é aquilo que quer fazer, mas quando a gente não sabe, realmente é difícil e é normal isso, né? É super normal. Inclusive, se o pessoal tiver dúvida em relação ao Unesp de Ilha Solteira, pode mandar, às vezes, no nosso Instagram, que lá tem as engenharias, mas é civil, elétrica e mecânica e agronômica, que a gente, às vezes, pode dar uma orientação também em relação a... Enfim, se vocês tiverem de dúvida em relação à universidade, a gente também está lá aberto. Se o Fernando também quiser perguntar mais alguma coisa, se for alguma dúvida, é só mandar no chat. Eu acho que não.
Mas lembrando que quem quiser falar com a Beatriz, só seguir ela no Instagram, quiser conversar com ela, o e-mail dela também. Se precisar também entrar em contato, manda que a gente manda para vocês. Todo mundo agradecendo muito a palestra, acho que foi muito motivador para todo mundo. Foi muito rico ter você aqui na nossa semana, a gente agradece muito o convite. Pois é a primeira vez que a gente está fazendo, a gente já pede desculpa por qualquer coisa. Não, eu que muito, muito obrigada. O computador aqui ter dado, mas tudo na vida tem que ter plano A, B e C, né? O plano B é pronto, então que bom. Ah, mas isso acontece. Infelizmente, a vida do online já isso acontece, a gente tem que pensar em outras formas, né? É mas verdade. deu tudo certo, foi perfeito. Muito obrigada mesmo. Nada. Me sinto assim, totalmente à vontade de me perguntar, de me procurar, tá ok? Seja por que for, só não posso escolher a profissão de ninguém, tá? Essa eu tô clara. Essa eu tô clara, mas não tem comigo. Tá ok? Então, muito obrigada, pessoal. Lembrando que amanhã tem palestra, sexta também. Então, não percam, vai estar muito, muito legal essa semana. Pessoal, agradecendo muito no chat. Eu é que agradeço aí a boa vontade de vocês, de terem me escutado, né? Desculpa alguma coisa e tamo junto, gente. Quem não é do Oeste, vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Acho que o pessoal está saindo já. Só mandando parabéns. Muito obrigada, Julia. Foi perfeito. Eu que agradeço vocês. Mando um beijo para a Carol. Não sei se a Carol. Pode deixar. Manda um beijo para toda a equipe, né? Que a gente vai mandar, pode deixar. Porque eu sei que isso dá trabalho. Eu sei que esse movimento aí dá trabalho, né? É 1 hora, mas é uma trajetória aí de 1 mês aí para poder a coisa dar certa, né? Sem dúvida. Com certeza deu friozinho na barriga, deu, né? Mas, assim, sim. Falar da gente é difícil. Assim, as pessoas perguntam, pô, mas você nunca teve derrota? Claro que tive, gente, mas aqui hoje a gente está para falar só de vitórias, não derrotas, né? Isso é verdade. Coisas boas, porque é ruim a gente esquece. As pedras a gente usa para construir algo lá na frente, né? Com certeza. Não tenha dúvida disso. Então, muito obrigada mesmo. Nada, gente. Um beijo no coração de vocês. Um super prazer de ter conhecido todos vocês aí. E obrigada, tá? Super. E espero a gente se ver ou aí em algum evento que tenha do Oeste, ou vocês aqui no Rio, né? Nossa, seria incrível. Seria sensacional poder ir para o Rio de Janeiro. Vamos deixar essa pandemia embora para a gente poder estar aí se reunindo. Sem dúvida. Muito obrigada. Nada, um beijo. Beijo.